Muito bom dia para você que acompanha o Canal Rural nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje o nosso foco é a cadeia leiteira daqui de Mato Grosso. Nesta semana, o IMEA e a Aproleite divulgaram um amplo estudo, um grande diagnóstico, e é esse o tema do programa de hoje. A gente recebe o Cleiton Gauer, que é superintendente do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Cleiton, primeiramente, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Obrigado, patrônio. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo. Acho que trazendo um material que foi um estudo bastante denso. Eu acho que agora vale a pena a gente debater e trazer um pouco dessa visão da pecuária de leite no estado de Mato Grosso. Pois é, denso, a gente consegue ver, inclusive, está aí nas suas mãos, esse estudo que foi apresentado durante essa semana. Aliás, é uma atualização muito mais robusta de um diagnóstico feito pelo IMEA exatamente 10 anos atrás, né? Exato. A gente fez o primeiro material em 2012, né? Então, o diagnóstico, na época, nós entrevistamos cerca de 400 produtores. E esse ano, realmente, foi esse ano, me perdoe que eu estou com a visão do ano passado, mas ano passado a gente fez, nós fomos demandados, então a Aproleite veio com uma visão de precisamos trazer um documento, uma avaliação geral do estado de Mato Grosso para debater políticas de governo. Então nada melhor do que a gente fazer isso é entender aonde nós estamos pisando, como que o produtor está estruturado, qual é essa visão, e para isso o desafio foi, eu preciso entender regiões. Mato Grosso é muito grande, tem toda a estrutura. E para a gente entender todo esse prospecto, a ideia foi analisar produtores, então foram mais de 2.500 produtores entrevistados, laticínios, foram 24 laticínios entrevistados e 8 cooperativas. E um segmento de varejo para entender um pouquinho do comportamento do consumidor, mas foram poucos supermercados que a gente acabou atendendo, mas o principal para ter uma noção de como que as regiões estão se comportando, o consumidor geral e para onde está indo essa produção daquela localidade. Ou seja, com tanta gente entrevistada, realmente é possível a gente ter um diagnóstico muito preciso dessa realidade, um raio-x muito preciso dessa realidade. E só para trazer aqui para quem está nos acompanhando, no ano passado, a captação de leite aqui em Mato Grosso foi em torno de 370 milhões de litros, ela já foi menor, aliás, isso vem acontecendo, uma redução ano a ano da captação. Em 2021 foram cerca de 440 milhões de litros, Mato Grosso era o 10º maior produtor, caiu para 11º, e esse ano, no primeiro trimestre, já está em 12º, ou seja, tem reduzido a participação de Mato Grosso na captação nacional. E isso também está retratado nesse estudo, né? Os motivos para isso estão retratados. A gente consegue ter uma visão geral, primeiro, olhando para os desafios do produtor, os desafios principalmente da questão de tecnologia, como que ele está aplicando isso no campo, qual é as perspectivas que ele viu, o desenvolvimento dos últimos anos. A gente pegou também em 2022, foi um ano bastante desafiador para a produção de leite e também a produção de proteína animal, com o aumento dos custos. Então estava pegando realmente aquele momento bastante crucial ali que o produtor estava se vendo, eu tenho um aumento dos custos e agora o meu preço do leite não reagiu tanto, até a gente teve uma ampliação nos últimos anos, mas mesmo assim ele não reagiu na magnitude que ele precisava. E principalmente no cenário que nós temos em Mato Grosso, com 6 meses de chuva e 6 meses de seca, que ele precisa suplementar, ele precisa fazer investimentos, ele precisa fornecer alimento para o gado, isso acaba mostrando essas dificuldades ou intensificando ainda mais aqui o que a gente vê no estado. Perfeito. A gente separou aqui alguns tópicos, o Cleiton preparou para a gente, porque são vários pontos aí analisados, regionalmente, inclusive, quem estiver disposto a observar é só acessar o site da Aproleite lá que tem todo o estudo completo, regionalizado. A gente separou alguns tópicos aqui, começando por esse perfil do estudo. Você disse, né, foram 2.500 produtores entrevistados, além de cooperativas e laticínios, 7 meses de execução, ou seja, um trabalho muito denso a campo, e você começa justamente falando do perfil do produtor. O que chama mais atenção aí, Cleiton? Primeiro que chama atenção, se a gente for comparar, então a gente tem, acho que para o pessoal que está acompanhando, esse aqui é o material que a gente está olhando específico para o leite. Então a gente já fez outros materiais com agricultor, com o pecuarista de corte, e se a gente for falar, a principal diferenciação é o nível de escolaridade, uma das coisas que realmente, na hora que você bate o desafio, principalmente até, e não é desmerecendo, é para entender o nosso perfil do produtor, os desafios que ele tem com assistência técnica, o nível de necessidade que ele precisa de auxílio para desenvolver a atividade e implementação disso. Não que seja uma exigência, mas acaba dando alguns direcionamentos que a gente se vê. E a maior parte deles está concentrada com o ensino médio completo abaixo desse período, principalmente concentrado no ensino fundamental incompleto, se não me falha a memória. Porque é bastante material, bastante volumoso, isso é até o que a gente está olhando aqui, principalmente macro,
mas a gente estratifica todas as regiões e o comportamento das 7 macro-regiões do estado. Ou seja, escolaridade mais baixa, né, nível de escolaridade mais baixo, como você disse, uma grande participação com ensino fundamental incompleto, Exato. o que torna muito mais necessárias ações de capacitação realmente desse produtor, de tecnificação desse produtor. Sem dúvida, principalmente que a gente olha, hoje as coisas estão acontecendo, estão fluindo, estão surgindo novos mecanismos com a chegada da internet, utilização, mas principalmente formação específica da área, conhecimento zootécnico, conhecimento de procedimentos de produção, melhoria de pastagem, melhoria de manejo de ordenha, organização, são coisas que são habilidades que o produtor precisa pegar, precisa aprender e precisa se desenvolver. Então, principalmente que a gente olha de pessoas que não tiveram tanto acesso à disponibilidade de estudo, também a gente consegue enxergar que tem uma dificuldade de acessar esse tipo de outras informações. Então, principalmente o desenvolvimento aqui no estado, até por isso que a gente vê as indústrias fazendo isso, os laticínios, a Empaer, nós temos programas também com outras entidades fazendo assistência técnica para levar esse conhecimento do produtor, porque realmente é necessário e essa atividade ela demanda e carece muito em Mato Grosso. 2 pontos que você havia comentado comigo anteriormente, né? A concentração maior do perfil da idade desse produtor entre 40 e 56 anos, ou seja, é um produtor mais maduro, uma pessoa também mais experiente, mais vivida, e o leite como principal fonte de renda, né, desses produtores, né, do universo maior. Não que seja a única fonte de renda, mas a principal para a grande maioria. Sim, se a gente for olhar, se não me falha a memória, são cerca de... A maior parte deles tem a 70% que são a fonte de renda da propriedade principal é a atividade leiteira. Tem outras atividades que ele acaba fazendo, mas se a gente for olhar o tempo despendido até a execução do produtor com outras atividades. Cerca de 50% relataram que tem ocupação também com outras atividades gerais, então além da atividade leiteira, e cerca de quase 40% tem um outro emprego, tem uma outra atividade vinculada para complementar a renda. Então, ele não consegue ter a dedicação exclusiva e a propriedade não consegue gerar frutos suficientes para ele manter ele e a sua família dentro da propriedade. Ele precisa acabar buscando isso em outros lugares. Qual o tamanho médio da propriedade que vocês viram? O principal tamanho que foi estratificado? A maior parte das propriedades está na faixa de até 50 hectares, e sendo que a dedicação, a área destinada à produção de leite fica até 30 hectares. Então são propriedades pequenas, se a gente for olhar não chega nem nos estratos de propriedade, fica enquadrado dentro da propriedade de agricultura familiar, mas ainda muito distante realmente dos limites que a gente tem aqui no estado de Mato Grosso. Com relação à alimentação desse rebanho, vocês também, o perfil da raça desse rebanho também? Exato. Então a maior parte são rebanhos sem raça definida ou mestiços, principalmente descendentes de raça Nelore ou Nelorados aqui no Mato Grosso, que é a maior parte. Então não é uma dedicação exclusiva também para a atividade leiteira, até por isso que a gente viu essa característica do produtor, como ele tem que ter outra atividade, ele acaba não colocando exclusivamente uma raça de produção de leite. Então ele pega uma raça também que tem essa aptidão e acaba tendo venda de bezerros, venda de animal gordo, então ele busca outras alternativas para realmente tentar complementar a renda. E fugiu outra pergunta. Suplementação. Suplementação, que é uma das coisas que a maior parte delas, se a gente for os 2 estratos, né, é produção extensiva e semi-intensiva, com uma suplementação no período das secas. Mas há uma grande fatia que não suplementa ou que não tem algum complemento dentro dessa estrutura. Então a gente vê principalmente a disparidade ou a divergência de produção entre o período das águas e o período das secas aqui do estado. Então principalmente no momento que o produtor poderia estar tendo uma renda melhor ou tentando diminuir esse impacto assim, da produção, onde que acontecem melhores preços aqui em Mato Grosso, ele realmente acaba sendo bastante impactado pela produção nesse período. Pois é, o número que tem o estudo para essa produção é que 55% dos produtores entrevistados produzem até 50 litros na seca e cerca de 50% até 100 litros no período de águas. É justamente esse ponto que você falou, né? Onde poderia ter uma maior captação justamente para conseguir suprir esses momentos. Exato, são momentos que propriedade, se a gente for pensar para a estrutura de leite, ela exige um planejamento muito grande. Então, principalmente porque é uma receita que entra todos os meses e ela é dependente, principalmente da produção. Então, se eu não tenho produção, eu não tenho receita entrando, eu tenho uma receita diminuindo naquele mês. Mas quando a gente tem um equilíbrio, principalmente de fornecimento, ou quando tem um investimento um pouco maior dos produtores em fornecimento de suplementação ou ampliação e investimento das áreas de pastagem,
de repente o produtor acaba sendo pego, né? Então faz todo o investimento nas águas, amplia e de repente a hora que ele poderia aproveitar isso nas secas acaba impactando drasticamente porque ele acaba reduzindo, se a gente for olhar uma conta bastante fria, né? De 50 para 100 litros no período das secas. E acaba cortando aí, não pela metade, né? Porque o preço acaba reagindo um pouco em alguns momentos, mas se a gente for olhar, reduzindo praticamente, significativamente a receita dele nesse período. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa aqui, Cleiton. Tem muita coisa para a gente falar ainda, inclusive do aumento da participação da mulher nessa atividade, que é muito importante a gente destacar aqui, é muito bem visto. E isso é a participação também dos cônjuges, né? Ou seja, a importância da mão de obra familiar nessa atividade que ficou evidenciada pelo estudo. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Estúdio Rural deste sábado. Estamos de volta, este é o Estúdio Rural deste sábado aqui no Canal Rural, direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Hoje recebendo Cleiton Gauer, superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, num bate-papo aqui sobre o novo diagnóstico da cadeia leiteira aqui de Mato Grosso, um estudo muito amplo que foi divulgado essa semana pelo IMEA, né, realizado também, claro, pela AproLeite, que é a associação que representa os produtores. Cleiton, a gente terminou falando um pouquinho do perfil da propriedade, né, do perfil de captação, né, da dificuldade ali em produzir, especialmente no período da seca, né, que é uma queda muito brusca, justamente por conta do perfil das propriedades, nesse momento mais difícil de produzir durante o ano. E a gente anunciou que falaria um pouquinho da participação da mulher, que foi algo que chamou a atenção de vocês no estudo, né? Exato. Então, se a gente for olhar dos produtores que se identificaram, né, a gente tem cerca de 70% de produtores que se identificaram público masculino e nos surpreendeu cerca de quase 30% das mulheres presentes como produtoras de leite aqui no estado de Mato Grosso, que é uma coisa, se a gente fosse fazer, não tem um recorte específico lá do passado, que foi um material um pouco diferente, mas a gente consegue perceber que as mulheres têm entrado na atividade, até enxergando como potencial, desenvolvimento e um mercado bastante interessante. Quando intensificado, é uma atividade que tem uma alta rentabilidade por hectare cultivado. Então, que realmente demonstra potencial para as pequenas propriedades, propriedades menores, que podem investir e ter um retorno dentro da propriedade rural. Agora, dado o perfil dessas propriedades, a mão de obra ela é basicamente, majoritariamente, familiar, exatamente. Exato. Uma das coisas que a gente até questionou, né, foram duas leituras que a gente fez nesse sentido. Estão perguntando para os produtores se eles contratam mão de obra, então se menos de 10% tem uma contratação direta na propriedade para atuar na atividade leiteira e cerca de 20% que contrata mão de obra temporária. Então, assim, majoritariamente a gente já vê ali por esse sentido que a mão de obra é o produtor e a sua família. E quando a gente vê a atuação do cônjuge, principalmente a gente olha, tem uma atuação amplamente significativa. Acho que, se não me falha a memória, caso dos 58%. 58% que realmente o cônjuge atua na atividade, em algum ponto da atividade. Ou seja, o casal está junto ali, Exato. operacionalmente trabalhando. Operacionalmente, seja na ordenha, na preparação, na organização das vacas, planejamento financeiro, organização do trato dos animais. Então, altamente envolvido na atividade. E não só o cônjuge, também como os filhos. Menor intensidade, mas os filhos também atuam realmente auxiliando nesse processo. Agora você tocou no assunto filhos, e aí é uma carência muito grande da atividade, especialmente leiteira, que é a sucessão familiar. É um tema que preocupa, evidentemente, todas as áreas do campo, mas na cadeia leiteira a gente sabe que é uma preocupação muito maior e o diagnóstico também evidenciou isso, né? Exato. Então, se a gente for olhar, a gente fez duas visões nesse caminho, né? Uma para olhar a visão de futuro desse produtor dentro da atividade. Então, a gente tem uma fração, até porque é um reflexo, se a gente for olhar dos últimos 10 anos, como você trouxe essa visão de redução de produção, na realidade, de vacas ordenhadas e redução de produção, mas em menor magnitude da produção, é uma visão que a gente tem para o futuro também. Então, principalmente os produtores, uma fatia pretende continuar investindo, mas a maioria, cerca de 60%, um pouco mais de 60%, ou ele mantém a atividade e até a parte deles vão sair da atividade. E isso passa muito pela sucessão. Então, principalmente por falta dos jovens, a gente tem uma fatia de jovens que pretende ficar na atividade, mas a maior parte deles não tem esse interesse, ou então já tem um direcionamento para atuar fora, em alguma outra atividade, ou até mesmo mudança da propriedade, porque realmente tem dificuldades de manutenção, de ter um potencial de receita maior em outros lugares, porque realmente a atividade leiteira se acaba
dependendo do tamanho, estrutura e o investimento que está posto, os desafios de essa propriedade se manter e até dar uma visão de futuro para essas atividades, o próprio produtor acaba passando essa visão para o filho, né? Então acaba diminuindo ou reduzindo essa perpetuidade e o interesse do produtor. Pois é, o número exato aqui no estudo que já afirmam que vão sair da atividade, abandonar a atividade, é 15%, é um número bastante representativo que já afirma que nos próximos anos não quer tocar com a cadeia leiteira. Sem dúvida, esse é um número preocupante, né? Porque assim, é uma visão de quem já está claro. E a dúvida que nos para é aquelas pessoas que não têm claro isso e acabam estando naquela metade do caminho. Então, é as ações que principalmente o governo, associações, o que pode ser feito para tentar melhorar essa visão, essa perspectiva das pessoas que estão na atividade. E tentar fazer ela agregar renda, oportunidades, melhoria da qualidade de vida, até para tentar mudar um pouco desse paradigma que a gente tem imposto com os sucessores no futuro. Perfeito. Tem muita informação aqui, gente. Vou só trazer mais duas aqui antes da gente partir para o próximo tópico, que foi a análise também junto às cooperativas e junto aos laticínios. Mas do perfil da propriedade aqui em Mato Grosso que trabalha com leite, 42% estão em assentamento, né? São propriedades pequenas. Sim. E do total, cerca de 60% das propriedades no universo geral ainda fazem a ordenha manual. Isso mostra também, evidencia o perfil desse produtor. Sim, isso é uma das coisas, se a gente for olhar a visão geral que a gente tem pensando na questão fundiária, assim, que é uma das coisas que a gente já via, que é uma atividade que, para fixar esses produtores, é uma atividade interessante, então, para realmente trazer essa renda mensal, organizar, então, que realmente mostra esse potencial, mas é uma coisa que a gente tem que olhar para o futuro, que precisa ser desenvolvido. E quando a gente olha para a questão de tecnologia, essa questão da ordenha manual, é uma das coisas que nos realmente chamaram a atenção, porque é uma das coisas que a gente já esperava ter um pouco mais avançado, que é o desenho um pouco do nível tecnológico que o produtor realmente está trabalhando. Então, até onde ele está indo, como que ele adapta ou adequa a outras atividades com questão de higiene, de reprodução, de produção de forragens, que realmente a gente acaba tendo um termômetro, digamos assim, a partir disso. Perfeito. Vamos lá então rapidamente, Cleiton, para cooperativas e depois para laticínios, né? Que vocês também entrevistaram um número considerável para entender a visão justamente desse outro lado, né, com relação à atividade leiteira aqui no estado. Sem dúvida. Então, a gente tentou captar esses três elos, assim, cooperativas e se a gente for laticínios, cooperativas já atuam no mesmo segmento, pensando, para lembrar, não o mesmo segmento, perdoe a correção do termo. Eles trabalham captando a produção de leite do produtor, mas eles acabam diferenciando em alguns formatos, concorrencial, estrutura, direcionamento, produção, e tentar entender essa visão por parte deles acaba sendo relevante até porque a gente tem uma visão por parte do produtor, da produção, um olhar para esse segmento e agora do outro lado o segmento na visão dos produtores. Então, quais as perspectivas de desenvolvimento, quais são os desafios do produtor, a questão de infraestrutura, de logística, de ambiente concorrencial, foi bastante importante para trazer esse cenário olhando para esses dois elos. Vocês ouviram quantas cooperativas e quantos laticínios aproximadamente? Foram 24 laticínios e 8 cooperativas nesse levantamento. Perfeito. O que mais chamou a atenção no caso das cooperativas, assim, entre os desafios que vocês pontuaram? O principal desafio da cooperativa, a gente viu até um reflexo dos últimos anos, na visão delas, é o aumento na realidade, a diminuição da captação e, consequentemente, o aumento de quilômetro percorrido para captar a mesma quantidade de leite. Então, é um desafio que eles têm enfrentado, principalmente por esse cenário que a gente está posto no estado. Ou seja, gente deixando de produzir e a concorrência aumentando. Então, a gente teve até uma redução, uma movimentação nesse setor, mas se a gente for olhar, a mesma quantidade de indústrias ficou no estado, a produção diminui, eu tenho uma diminuição de fornecedores, e essas pessoas vão ter que acabar disputando e acabam acirrando um pouco desse mercado. Então, seja por dificuldades, a gente tem um estado muito grande, então a gente tem as descontinuidades de rotas, né, que antes a gente tinha uma região amplamente produtor de leite, hoje a gente não tem mais tanta característica, às vezes, de uma linha específica, então a cooperativa tem que andar mais para captar esse leite, e realmente toda a infraestrutura, toda a logística que vem acabam tendo estado, porque a gente está falando de estradas rurais, pontes, acessos,
desafios de busca disso na hora da época das chuvas. Pois é, um dado importante aqui no caso das cooperativas, 45% das cooperativas que participaram, né, desse diagnóstico pensam em diminuir a produção média, a captação média nos próximos 10 anos, né, justamente por conta dessas dificuldades potencializadas. Exato, ela enxerga esse potencial não só por parte dela, como por parte do produtor. Então ela também vê isso por parte dos produtores que ela atende hoje. Então, pelas faltas de estímulos, falta de incentivos, organização, falta de estrutura, esse produtor desestimulado, ele acaba reduzindo a produção e, consequentemente, a captação da cooperativa e, consequentemente, isso acaba impactando o fornecimento da produção dela. No caso dos laticínios, para a gente concluir aqui, a dificuldade maior é outra, um pouquinho diferente. Isso. Dificuldade maior dos laticínios, na visão deles, são a infraestrutura logística. Então, principalmente porque a gente tem uma dificuldade, como eu comentei, de acessos, estradas rurais, organização, período de chuvas é um desafio realmente para a captação de leite, porque você tem que estar indo todos os dias, ou se a gente for dar a rota a cada 2 dias, na sua maioria, o caminhão tem que chegar à propriedade, e pela qualidade, estradas de terra, realmente o desafio acaba sendo muito maior. Perfeito. Cleiton, vamos concluir aqui. Eu queria que você mostrasse, então, para a câmera aqui o diagnóstico. O pessoal quiser ter acesso ao diagnóstico completo, só acessar o site da Aproleite. Como você disse no começo, é um estudo muito amplo que vai ajudar a busca de melhorias, a busca de novas políticas, né, realmente para alavancar essa cadeia tão importante como todo mundo diz, né? É a única atividade que está presente em todos os municípios, né? Exato. Então, como você comentou, um material bastante robusto. O que a gente citou aqui foi um nível geral do estado, mas a gente identifica todas as características por regiões e tem muito mais do que a gente debateu aqui hoje e trouxe. É impossível a gente debater todos os pontos, mas principalmente é uma ferramenta para tentar olhar os 3 elos. Então, principalmente do parte do produtor, que na minha visão é o principal elo interessado e onde a gente precisa atuar, porque sem produção não vai ter a industrialização, não vai ter o processamento desse produto. E é onde a gente precisa dar esse segmento, dar esse fôlego e tentar melhorar essas condições para que ele continue produzindo e não se desincentive no longo prazo. Perfeito. Cleiton, obrigado pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de sábado. Fiquem bem. Até a próxima semana.